Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar aqui sobre como começar a desenvolver um roteiro em 4 passos. Começamos a falar sobre desenvolvimento de roteiro. Se você já tem uma ideia formada e já está pronto para começar a formatar e desenvolver essa ideia, aqui vamos nós. A maioria das pessoas pensa que os roteiristas simplesmente abrem um programa de roteiro e começam a escrever, mas não é bem assim que acontece. Bom, a primeira coisa que você precisa fazer quando você tem uma ideia é desenvolver essa ideia de pedacinho em pedacinho. E eu sei que à primeira vista isso parece muito chato, mas isso vai ajudar extremamente quando você for realmente sentar para escrever sua história com um roteiro, com formatação. Então escuta o que eu tenho para dizer. Vai perguntar, Jessi, como que eu faço isso? Bom, existem algumas categorias que você pode seguir para se organizar, desenvolver e deixar sua ideia redondinha antes de começar a escrever. Isso vai te ajudar muito na hora que você for realmente começar a escrever e desenvolver o seu roteiro. Nesse estágio você já deve saber qual é o gênero e formato de roteiro que você vai querer utilizar, certo? Então vamos lá. Bom, pessoal, o primeiro passo para começar a desenvolver um roteiro é estudar. Bom, é isso que a gente está fazendo aqui, né? Mas existe uma outra coisa que entra nesse quesito. A primeira coisa que você pode fazer é escolher uma série ou um filme que você gosta muito. Sabe aquele que você já viu 300 vezes, não cansa, paga um pau, pode ver, sabe, todas as falas? Escolhe essa. Aí você vai assistir pelo menos 5 episódios, os primeiros 5 episódios da primeira temporada, inclusive e principalmente o piloto. Se você escolher um filme, você vai precisar assistir ele pelo menos 3 vezes. Se você conseguir encontrar também o roteiro dessa série ou desse filme para baixar online, também vai ser muito interessante para o seu estudo. Eu vou deixar linkado aqui embaixo uns sites que têm roteiros para você poder dar uma olhada se eles têm o que você escolheu. Então, o primeiro assunto aqui é identificar o formato que o roteirista usa naquela série ou naquele filme. É de 3 atos? É de 5 atos? E se você quiser saber mais sobre cada tipo de roteiro, de formato, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente faz um vídeo só sobre isso. A gente vai usar aqui como exemplo o roteiro do Grey's Anatomy, do piloto. E como vocês podem ver, ele é formatado em 5 atos mais o teaser. O ato 1 tem 14 páginas. Ele vai do momento em que a Meredith chega e encontra o resto dos estagiários com quem ela vai trabalhar, até o ponto de virada em que ela descobre que o Derek é chefe dela. O segundo ato aqui tem 11 páginas e ele começa quando o Derek e a Meredith estão conversando sobre o que eles vão fazer, sobre a relação deles. Ele dá em cima dela, ela vai fingir que nada aconteceu. O midpoint é quando ela recebe o primeiro 911, que acaba sendo falso. E o ponto de virada é quando ela recebe o segundo 911, que acaba sendo verdadeiro, mas ela vai super devagar lá porque ela acha que não é. E aí, quando ela chega lá, ela surta porque ela tem que tomar uma atitude, como ela é nova, não sabe o que fazer. Esse momento é o clímax. É o ponto mais alto da história, em que tem mais tensão, e é assim que a gente identifica aí. O terceiro ato tem 8 páginas e começa com a Bailey dando uma bronca na Meredith porque ela chegou atrasada ali no quarto, e ele termina quando o Alex tá sendo grosso com uma das enfermeiras sobre o paciente dele e a Meredith tá ali ouvindo meio de canto a conversa deles. A gente sabe disso porque o quarto ato começa logo em seguida, ele tem 7 páginas e começa quando a Meredith e a Christina começam a trabalhar juntas para resolver o caso da paciente do Derek. Nesse ato a gente ainda tem tensões, momentos de tensões e conflitos, mas o incidente inesperado é quando a Meredith não acaba passando a cirurgia para a Christina, como elas tinham combinado, e a Christina fica super brava e briga com ela. E aí logo em seguida o paciente do O'Malley morre na operação. Então esse é o ponto, meio que o ponto de virada desse ato, que a gente chama de incidente inesperado. O ato 5 também tem 7 páginas e começa com a Meredith perguntando pro Derek se ele escolheu ela para cirurgia porque eles dormiram juntos, etc. E ele vai terminar com a conclusão do nosso episódio, que é quando a operação termina e a Meredith sai, conversa com a Christina, elas fazem as pazes, se desculpam uma com a outra. E logo depois a gente tem o que eles chamam de denouement, que é aquele pedacinho logo depois da conclusão, que aí você sabe que o episódio terminou, que deixa aquele gostinho de quero mais, que é quando a gente descobre o que aconteceu com a mãe da Meredith quando ela vai visitar. Já falando de roteiro de filmes, a gente vai dar aqui como exemplo o De Volta para o Futuro. De Volta para o Futuro tem uma estrutura clássica de 3 atos. E o primeiro já começa quando Marty chega no laboratório do Doc e não encontra ele lá.
O primeiro incidente desse ato, na verdade, na minha percepção, são dois. O primeiro é quando ele toma uma detenção na escola, e o segundo é quando ele chega em casa e vê o pai dele sofrendo bullying pelo arqui-inimigo dele das épocas de colégio, e vendo o pai dele lá todo fraquinho sofrendo esse bullying. E o cara batendo no carro dele e tá uma confusão. E o ponto de virada é quando o Marty chega no estacionamento do shopping pra encontrar o Doc, né, no meio da madrugada. O Doc começa a explicar pra ele porque que eles estão ali, o que tá acontecendo. E aí chega aqueles caras atirando e o Marty entra no carro e acaba indo de volta para o passado. É aí que começa o segundo ato, logo depois, quando o Marty chega no passado, né, e abate o carro no celeiro, que a gente descobre que era dos avós dele e da mãe dele. Temos aí um conflito com a família dele do passado, e o ponto sem retorno é quando o Marty acaba empurrando o pai dele para não ser atropelado pelo carro. Então o ponto central aqui é quando o Marty começa a mudar as coisas e acaba chamando o Doc dessa época para ajudar ele a tentar consertar e levar ele de volta para o futuro. E aí finalmente o ponto de virada é quando o George finalmente bate no Biff e acaba beijando a Lorraine. O início do terceiro ato, e basicamente ele completo, é composto pelos esforços do Marty e do Doc para enviar ele de volta para o futuro, e quando ele consegue é que a gente tem o clímax da história. Depois de identificar a formatação do roteiro, a gente vai precisar entender quantas cenas tem em cada ato. Então, por isso que eu falei pra vocês que seria mais interessante se vocês tivessem um roteiro, mas se você não tiver também dá pra identificar. Lembrando que uma cena é quando a gente muda de lugar, de locação, de cenário, mesmo que seja um cômodo diferente do mesmo local, ou quando a gente muda do dia pra tarde, pra noite, etc. O próximo passo pra gente começar a desenvolver o nosso roteiro é a gente identificar os personagens principais e como eles influenciam ou causam conflito na vida do protagonista. Depois, você vai identificar quantas histórias existem naquele episódio ou naquele filme entre esses personagens, mesmo que não envolva o protagonista. Então, por exemplo, no Grey's Anatomy eu tenho o Alex e a Grey e o Derek, o Burke e a Bailey, o O'Malley e o Burke. E eu coloco até mesmo o hospital sendo um personagem, na verdade a profissão da Grey sendo um personagem. Então eu coloco Grey e hospital, porque isso é uma coisa que causa bastante conflito na vida dela e que tá ligado ali 24 horas por dia. Então eu uso ele como personagem para identificar nesse ponto. E essa é uma forma muito legal de você identificar essas histórias, para você ter uma noção de quantas histórias você vai colocar no seu roteiro depois e entre quantos personagens vai ter, etc. Você vai usar tudo isso que a gente está falando aqui como uma referência. O terceiro passo que a gente tem para desenvolver o nosso roteiro é nesses roteiros que a gente tem estudado, nessas séries ou nesses filmes que vocês escolheram, é identificar o mundo da história, os locais onde aquela história acontece e por que cada um deles é importante na vida do protagonista. Por exemplo, no piloto do Grey's Anatomy a gente tem o hospital e a casa da mãe da Meredith. Mas dentro do hospital a gente também tem o ER, a gente tem aquele lugar onde eles descansam, a gente tem as salas dos pacientes, a cafeteria onde eles comem. E esse é um detalhe muito importante que você precisa prestar atenção quando você vai começar a escrever. Nada, nem ninguém, nem nenhuma situação tá ali por acaso. Tudo no seu roteiro precisa estar bem amarrado e ter um motivo para estar acontecendo, ter um motivo para estar ali naquela história. Por isso que a gente está identificando pouco a pouco todos esses elementos dentro da narrativa. No mínimo, uma cena vai ser usada para levar para uma outra cena que vai ser muito importante. E isso acontece também no mundo da história. Essa é a parte que vai dar mais trabalho, mas vem comigo porque ela é muito importante. Aqui você vai identificar os principais pontos, acontecimentos da história, e vai fazer um resumo deles, incluindo o maior número de detalhes possível, como até diálogos importantes. Então vou dar um exemplo pra vocês. Ainda falando sobre o piloto de Grey's Anatomy, na primeira cena, por exemplo, eu escreveria mais ou menos assim: Meredith acorda na sala da casa de sua mãe. Conhecemos Derek, enrolado em lençóis no chão, pelado. Meredith levanta e começa a se vestir. Descobrimos que ela está de volta à cidade para um novo emprego. Eles aprendem os nomes um do outro e Meredith basicamente dispensa Derek. Esse
processo, ele vai te ajudar na hora que você for escrever o seu próprio roteiro, a sua própria história. Porque antes de você escrever o roteiro propriamente, você vai ter essas cenas tintim por tintim que vão ser as mais importantes. Então você vai sempre lembrar aquilo que você quer incluir na sua história e vai ter ali os detalhes que você vai precisar. Isso vai te ajudar também muito na organização do seu roteiro. Se você estiver usando Grey's Anatomy para estudar e quiser fazer o resto do piloto, escrever as cenas do resto do piloto como um exercício e me mandar, eu posso dar uma olhada para você e te dar um feedback. Quanto mais você exercitar, mais fácil vai ser na hora de você escrever a sua própria outline. Você está assistindo esse vídeo no Instagram ou no Facebook e quer ver o conteúdo dele completo, é só acessar o nosso canal do YouTube, que o vídeo vai estar lá completinho para você. E não se esquece de se inscrever no nosso canal para receber sempre os nossos conteúdos em primeira mão.